Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Nós vamos começar. Vamos já falar sobre o nosso Deus. E que alegria poder fazer isso quando nós estamos juntos. E é tão interessante que às vezes por vezes nós temos um número reduzido de pessoas logo às 6:30. Depois alguns vão chegando. Mas eu creio que se nós realmente descobríssemos como é bom estar diante daqueles que amam ao Senhor também, nós passaríamos mais tempo juntos. Isso é agradável ao Senhor. Eu queria ler com vocês Salmo 40, se você tiver a sua Bíblia, puder abrir o livro de Salmos, no capítulo 40. E aqui Davi está orando ao Senhor. E é tão interessante lermos a oração dele. E saber que Davi tinha realmente um conhecimento de quem Deus é. E ele se apoiava em Deus. E a gente lê a partir do versículo 1, Salmo 40, diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, de um lamaçal, né? Colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico. É isso que ele faz conosco quando a gente recebe um coração novo, né? Ele põe na nossa boca um novo cântico. E nos dá uma nova vida. Nos dá um novo coração, para que com esse coração eu possa obedecer a Ele com a orientação do Espírito Santo de Deus. E ele continua dizendo no versículo 3, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende, não olha na direção dos arrogantes, nem para os afeiçoados, aqueles que se desviam, né, para a mentira. Versículo 5, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios, os teus pensamentos para conosco. Ninguém há que possa se igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Entendam bem o que está dizendo Davi aqui. O Senhor não se agrada de sacrifícios, nem ofertas da nossa parte, dos nossos braços. Não requer oferta pelo pecado, pois a oferta pelo pecado foi entregue na cruz do Calvário por Cristo. E somente a oferta dele foi aceitável a Deus. Então Davi fala, o que é que me resta então? Versículo 8, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Versículo 9, proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu sabes, Senhor.
Não ocultei no coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça e o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexames os que demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de vergonha os que se comprazem do meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha os que dizem, bem feito, bem feito. Folguem em ti, se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam para sempre, o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém. Nós vamos cantar sobre isso agora. Queria convidar vocês a se colocarem de pé e que, enquanto nós cantamos, você possa refletir sobre o que esse Salmo de número 40 está dizendo sobre fazer a vontade de Deus. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Tem um outro salmo, que é o Salmo 143, no versículo 10, fala assim, ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Você já orou assim? Alguma vez essa foi a sua oração? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. É o que nós precisamos, meus irmãos. Deus não requer de nós nenhum sacrifício, mas sim que nós, na nossa condição humana, nós sejamos obedientes a Ele. Vamos cantar Santo, Santo, Santo. Juntos, com firmeza, quem é Deus? Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 excelso Criador. Todos. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam
com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Amém, Pai, nós te louvamos, Pai. Agora, Pai, com esses louvores, Pai, nós queremos declarar quem Tu és, Pai. Nós queremos Te conhecer, Pai. Nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Pai. Ô Senhor, quantas vezes nós estamos tão tranquilos, Pai, tão aconchegados no nosso conforto, no calor das nossas casas, das nossas famílias, que nós nos esquecemos, Senhor, de como é agradável ao Senhor, Pai, que os Teus santos, os Teus remidos, Te busquem de todo o coração, Pai. Ó Senhor, Teu Espírito Santo, Pai, não se afaste de nós, Pai. Que nós possamos ser lembrados, Senhor, de que esse é o nosso lugar, Pai, aos Teus pés, Senhor. Nos ensina, Pai, a Te louvar, Pai, de todo o nosso ser, Pai. As nossas vozes, os nossos pensamentos, as nossas mãos, aquilo que nós fazemos, Senhor, aquilo que nós dizemos, agradem ao Senhor, Pai. Que o Senhor purifique o nosso caminho, Pai. O Senhor nos livre do mal, Pai. Livra-nos, Senhor, das nossas iniquidades, Senhor. Que nós possamos apresentar diante de Ti um coração puro, mãos puras. Porque bem-aventurado é aquele de coração puro. Senhor, nos ensina, Pai, que essa felicidade, Pai, essa alegria, Senhor, não pode ser encontrada em nenhum outro lugar, Pai, senão diante do Senhor, Pai. E aí nós queremos estar, Pai. Nós queremos cantar ao Senhor, Pai, a Tua salvação, proclamar a Tua glória, Pai. Que nós sejamos servos úteis nas Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Não nos deixe, não nos permita, Senhor, terminar os nossos dias aqui nesta terra, Pai. Mesmo sabendo que nós vamos Te encontrar, Senhor, mas não nos permita, Pai, simplesmente deixar de lado aquilo que o Senhor encarregou a nós, Pai. A proclamação do Teu Evangelho, sermos embaixadores de Cristo num mundo que não nos conhece. No mundo que não Te conhece, Senhor. Que nós possamos anunciar as obras das Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Nós vamos cantar uma música agora que diz: És Tu única razão da minha adoração, ó Senhor. Vamos cantar essa música que diz: Eu Te louvarei, Senhor. Meu bom Jesus. És Tu única esperança que anelo, que desejo ter, ó Jesus. Que a nossa esperança não esteja naquilo que vai ou pode ou não pode acontecer amanhã, se aquela cirurgia vai sair ou não vai, se aquele trabalho vai acontecer ou não, ou se aquele dinheiro vai entrar ou não, mas que a nossa esperança esteja no Senhor Jesus, que conhece cada uma das nossas necessidades, amém? E eu queria pedir aos irmãos que, se pudessem nos acompanhar com palmas, se você tem forças, puder bater palmas enquanto nós cantamos ao Senhor Jesus essa canção. Jesus, és
te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Todos. Em todo tempo te louvarei, Todo tempo te adorarei. em todo tempo te adorarei. Mais uma vez. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorarei. Te louvarei. Eu te louvarei. Te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Amém. Amém. Ele é digno de ser louvado, não é verdade? Ele é digno de ser louvado. Como diz um cantor que eu gosto muito, seria pedir muito, né, que nós levantemos as nossas vozes em louvor ao nosso Deus, aquele que nos salvou, como diz aqui Davi, que nos tirou de um lamaçal, não é verdade? Aí nós estávamos, mas hoje nós somos dele, nós somos dele. E nós vamos cantar então, por isso, ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. As crianças fiquem de pé. Eu gosto de falar já desde pequenininho para todas as crianças, não é verdade? Aqui os tios e tias adultos, né? Estão cheios de vigor, as crianças mais ainda. Vamos de pé louvar ao nosso Deus. E aqueles que prepararam dízimos e ofertas e quiserem trazer aqui à frente enquanto nós cantamos essa última música, Ele exaltado. Vamos cantar com alegria, sabendo que Ele é o Senhor. A música diz, sua verdade vai sempre reinar. Essa é a palavra do Senhor, não é verdade? Ela é a mesma, ela dura para sempre. E por isso, então, nós cantamos Ele exaltado. Terra e céu glorificam seu santo nome. Que a nossa vida, que a minha vida e a sua vida possam fazer isso. Exaltar o santo nome de Deus, glorificando o nome dEle, fazendo a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. É tão bom refletir nisso, né? Quando nós temos esse desejo no nosso coração de fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que nós estamos indo por bom caminho, né? E não pela nossa vontade. Não pela nossa vontade. Nós temos lido aqui
um texto da palavra de Deus que diz que o homem pode fazer planos, né? Muitos planos. A resposta certa vem do Senhor. O homem faz planos, o homem tem os seus caminhos, mas muitos deles são caminhos de morte, né? E a gente começa a aprender na prática que os caminhos de Deus são eternos. Eles nos levam a tudo aquilo que representa a vida eterna, e essa vida eterna começa aqui e agora. Porque segundo a palavra de Deus, a vida eterna é que nós conheçamos a Deus e a Cristo, a quem Ele enviou, para que nós possamos conhecer Ele a cada dia mais, em nome de Jesus. Nossas vozes para terminar. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Glória a Deus. Glória e honra ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se sentar, senhor pastor. Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Os irmãos estão vendo os ventiladores ligados, não é nem tanto pelo calor, é porque a gente chegou aqui, estava um cheiro bem forte de fumaça, o vizinho aqui botou fogo, e aí a gente resolveu ligar para circular um pouco o ar, que estava até difícil de respirar também. Mas se alguém precisar aí, pode diminuir a velocidade do ventilador. Muito bem, irmãos, antes de nós irmos para a nossa mensagem dessa noite, hoje é dia de ceia, o dia em que nós trazemos à memória o sacrifício de Cristo. Então nós vamos ter esse momento de celebração dessa aliança que Deus fez conosco,
e que nós temos uns com os outros. Então, aqueles que puderem, eu quero convidá-lo a se colocar em pé neste momento para participar da ceia do Senhor. E enquanto o louvor estiver sendo entoado, os elementos estarão sendo distribuídos e depois todos juntos iremos participar então dessa celebração. Vamos cantar: Deus enviou seu Filho amado, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. E essa é a esperança que nós temos e que conforta os nossos corações, porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Todos receberam os elementos. A palavra de Deus, ela nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo.
Pai, como é bom poder declarar, ó Deus, com toda a segurança e certeza, porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Essa esperança, ó Deus, que conforta os nossos corações. Nós sabemos, ó Pai, que esse sacrifício que foi feito naquela cruz, ele não foi o fim. Ali foi a consumação, ó Pai, aonde Jesus, ele recebeu sobre si as nossas dores, enfermidades, os nossos pecados. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Te louvamos e agradecemos por isso. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Te louvamos, ó Deus, e somos gratos a Ti, pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Te louvamos, ó Pai, porque o véu foi rasgado, e hoje nós temos livre acesso à Tua presença. O Teu Santo Espírito, ó Deus, que habita em nós, e que então, ó Pai, nos possibilita estar, ó Deus, diante do Senhor, vivendo, ó Deus, em santidade e em santificação, até o dia em que nós iremos nos encontrar com o Senhor nas bodas do Cordeiro, celebrando a grande ceia. Até lá, ó Pai, nós continuamos aqui, trazendo à memória o Teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Os irmãos podem se assentar. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 26. Estamos quase fechando essa série de mensagens neste livro. Vai faltar apenas mais 2 capítulos depois desse. E nós temos meditado aqui sobre o julgamento de Paulo. E o tema da nossa mensagem hoje é justamente julgamento parte 4. Quase persuadido a se converter. Eu não vou fazer a leitura, porque nós vamos meditar em todo o capítulo, e aí eu vou fazendo menção ao texto conforme nós formos discorrendo aqui. Mas, irmãos, esta mensagem, ela vai ser, na verdade, um reforço daquilo que nós já falamos em uma mensagem anterior, basicamente no capítulo 24. Mas, como Pedro diz na sua carta, ele fala: por esta razão, farei com que se lembrem sempre destas coisas, embora já as conheçam e estejam firmados na verdade que chegou até vocês. Então, o reforço aqui ele é válido. Existe, irmãos, um tipo de pessoa que geralmente ela se emociona quando ela ouve da palavra, ela ouve do Evangelho. Reconhece a beleza que há no Evangelho. Pessoas que até admiram a vida de crentes fiéis. Porém, são pessoas que nunca dão o passo definitivo de entregar a sua vida totalmente a Jesus. São pessoas que concordam intelectualmente, ela sente o coração tocado até em momentos especiais. Só que são pessoas que não se rendem. São pessoas que não se entregam. São pessoas que vivem à margem da fé. Próxima o suficiente para reconhecer a verdade, contudo distante o bastante para não ser transformado por ela. E essa, irmãos, é uma realidade espiritual muito comum nos dias de hoje. Pessoas quase cristãs, pessoas
quase convertidas. Sabe aquela pessoa que você fala assim, só falta se converter. São pessoas que se aproximam da luz, mas elas recuam antes de entrar na luz. Conforme um texto que eu já citei aqui, e eu sempre reforço, que é o texto de João, capítulo 3, dos versos 19 e 20, que diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Essas são pessoas quase cristãs, quase convertidas. E esse capítulo de Atos vai registrar um desses momentos decisivos. O apóstolo Paulo, ele vai estar diante do rei Herodes Agripa II. Esse Herodes, irmãos, como eu falei na semana passada, ele era filho de Herodes Agripa I, aquele que ordenou a morte do apóstolo Tiago. Também era bisneto de Herodes o Grande, aquele que ordenou o assassinato de bebês e crianças pequenas quando Jesus nasceu. O seu tio-avô era Herodes Antipas, que mandou matar João Batista e supervisionou o julgamento de Jesus. Então os irmãos veem que a família de Herodes está bastante envolvida aqui dentro da narrativa do ministério de Jesus e também dos apóstolos. Esse Herodes Agripa II, ele era o último da sua dinastia a governar, ou seja, ele seria o último representante da família herodiana. E essa família, como nós já vimos, era mundana, ambiciosa, violenta e moralmente corrupta. E geração após geração sempre se opôs à verdade. Agripa II era uma autoridade que conhecia as Escrituras e também conhecia os costumes judaicos. Depois que Paulo termina o seu testemunho, a gente ouve uma resposta comovente, mas ao mesmo tempo trágica desse homem. Ele diz: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Então esse capítulo nos convida, irmãos, a examinarmos à luz da própria experiência da conversão de Paulo, o que realmente significa conhecer Jesus. O que realmente significa obedecer ao chamado de Jesus. O que realmente significa responder com uma entrega total ao Evangelho de Cristo. E em contraste a isso, com a permanência confortável, porém perigosa, de Agripa II de estar apenas quase persuadido a ser um cristão. Então o que nós vamos ver aqui é este homem quase persuadido e o perigo de ficar no meio do caminho da fé em Jesus. A primeira coisa que eu destaco aqui nesse texto de Atos 26 é que a religiosidade sem Cristo é cegueira e oposição a Deus. Os versos 1 a 11 diz: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Lembre-se que Paulo estava ali sendo julgado. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Lembre-se que Festo, que havia assumido, tinha essa responsabilidade de julgar ali Paulo, mas ele não tinha conhecimento nenhum dos costumes judaicos, ele havia acabado de assumir o governo, chegado na Judéia. Então quando Festus foi até ele, quando Agripa foi até ele, sabendo que Agripa tinha esse costume, então ele levou o caso até Agripa. Mas o texto continua aqui: quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio.
se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente, de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Ou seja, Paulo está dizendo, não é isso que a palavra diz? Não é isso que nós cremos? Que Deus há de ressuscitar os mortos? Então por que o espanto? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra este dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Então aqui nós vemos essa religiosidade sem Cristo, como cegueira e oposição a Deus. Então Paulo aqui inicia o seu discurso diante de Agripa, relembrando a sua vida antes da conversão. Um homem que era um fariseu rigoroso, criado dentro da tradição mais estrita da fé judaica, um perseguidor ativo dos cristãos, aprovador da morte destes, um homem que os obrigava a blasfemar e que, enfurecido, literalmente um animal raivoso, os perseguia até nas cidades estrangeiras. Ou seja, não se contentando em persegui-los em Jerusalém, Paulo também estava perseguindo em outros locais. E aqui, irmãos, é impressionante notar que Paulo descreve a sua antiga vida religiosa não como uma neutralidade espiritual, mas sim como uma oposição ativa a Deus. Paulo não estava neutro aqui, ele está dizendo, o fato de eu não querer reconhecer é uma oposição diante de Deus. Ele era um homem devoto, versado nas Escrituras, moralmente rigoroso, mas ainda assim, inimigo de Cristo. Essa era a vida de Paulo. Isso confirma aquilo que nós já vimos em Atos 22, quando ele também traz esse testemunho diante ali do Sinédrio. Então é plenamente possível, irmãos, ter conhecimento religioso extenso. É plenamente possível você ter uma disciplina espiritual e mesmo assim você estar espiritualmente cego. E mesmo assim você estar resistindo à verdade que você diz conhecer. É possível que tenham pessoas sentadas no banco das igrejas que se dizem crentes, mas no fundo não são. Conhecer a Cristo sem, contudo, mudar de vida, só revela que você não reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Você apenas aceitou uma religião de conveniência, simplesmente para aliviar a sua culpa diante de Deus e continuando vivendo nas trevas do pecado. Essa é a realidade de muitas pessoas. Elas têm uma fé por conveniência, apenas para aliviar a culpa delas diante de Deus. Elas aceitaram ou creram em Jesus como o Salvador, mas não o reconheceram como Senhor das suas vidas. Porque elas continuam vivendo no pecado. Elas continuam vivendo uma vida que não está sendo transformada pela palavra de Deus. Uma vida que não é obediente aos mandamentos do Senhor. Paulo, quando escreve a sua carta em Romanos, ele diz: não sejam mais moldados por este mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem, viver uma vida diferente. Então vão descobrir a vontade de Deus, isto é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. É isso que nós devemos fazer. Nós não podemos mais nos amoldar a esse sistema
sermos corrompidos por esse sistema, porque nós somos tirados dele, embora ainda estejamos vivendo nesse meio, mas não fazemos mais parte desse sistema, não fazemos mais parte deste mundo. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz: a nossa pátria está nos céus. Então não adianta dizer que tem compromisso com Jesus, se você não está comprometido com o seu reino e nem com os seus mandamentos. Há uma diferença entre ter compromisso e estar comprometido. Eu posso assumir o compromisso de algo, mas o que vai realmente mostrar o meu compromisso é se eu realmente estou comprometido, ou seja, se realmente eu vou cumprir com a palavra que eu disse, aquela promessa que eu fiz. E isso aqui é um alerta, irmãos, para nós. Não é incomum encontrar pessoas que cresceram na fé, pessoas que conhecem as doutrinas, pessoas que participaram ou participam de atividades religiosas, mas cujo coração nunca foi verdadeiramente rendido a Cristo. E aqui eu cito novamente, como já citei em mensagem anterior, 1 Coríntios, capítulo 10, onde existe essa advertência. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Paulo vai usar como exemplo a história do povo de Israel. Eles viram, eles experimentaram, eles participaram, mas eles não entraram no reino, eles não entraram na terra, porque foram incrédulos. E o autor aos Hebreus, ele também traz essa advertência para nós. Hebreus capítulo 6. O texto vai dizer assim, no versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo à ignomínia, ao escárnio, ao desprezo. Então o autor aos Hebreus aqui está dizendo: é impossível que uma pessoa que tenha experimentado isso, ela faça isso com Jesus. Ela viva uma vida em que ela despreza a cruz, como se Jesus não fosse nada para ela. A religiosidade exterior, por mais correta que ela possa parecer, ela não substitui a regeneração do coração que é operada pelo Espírito Santo. Não adianta, como Jesus disse para os fariseus: vocês não passam de sepulcros caiados, são bonitos por fora, mas por dentro são podres, está cheio de ossos. Não adianta você limpar o copo por fora, mas por dentro ele continua sujo. E aqui vem a primeira aplicação para nós. Examine a sua própria vida espiritual além da aparência externa. Frequentar a igreja, conhecer os hinos, participar de atividades religiosas, tudo isso é bom.
Tudo isso faz parte. Mas não é só isso. Porque isso não evidencia uma conversão genuína. Então pergunte-se: meu coração já foi verdadeiramente confrontado e rendido a Cristo como Senhor? Ou ainda vivo apenas dentro de uma estrutura religiosa familiar, sem jamais ter me encontrado pessoalmente com Jesus? Examine o seu coração. Será que eu realmente entreguei a minha vida a Cristo? Ou eu estou vivendo uma falsa religião? E essa mesma pergunta também se aplica quando você vai educar os seus filhos. Porque ensinar tradição religiosa não é o mesmo que apontá-los para a necessidade de uma fé pessoal em Cristo. É importante você trazer os filhos para a igreja. É importante você mostrar para ele que ele precisa, dentro da idade que ele tem, ler a Bíblia, orar. Mas não é só isso. Você precisa mostrar para ele que ele precisa entregar a vida dele para Jesus. Não é porque ele nasceu num lar cristão que ele é um cristão. Vai chegar um momento em que ele vai ter que tomar a decisão dele também. E entenda que se a sua fé não puder ser colocada à prova, então o que você tem não é uma fé. Você tem apenas uma religião e a ilusão de seguir Jesus. Essa é a primeira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto. A segunda é que Cristo chama das trevas para a luz com um propósito específico. O verso 12 de Atos 26 diz: com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Literalmente aqui, irmãos, vou trazendo uma linguagem bem mais popular, é como se o texto estivesse dizendo assim: olha, não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Porque o aguilhão aqui é quando um boi ele era muito bravo e eles iam arar a terra com esse boi e o boi ficava dando coice. Ele pegava esse aguilhão, que era uma lança, e ficava cutucando aquele boi. Então era mais ou menos o que Jesus está dizendo aqui para Paulo. Não adianta você ficar dando coice, Paulo, você vai se machucar. Não adianta você ficar se rebelando. Você está se ferindo a si mesmo. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lembra que nós já vimos em mensagem anterior que aqui Jesus se identifica com a própria igreja, porque Paulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Mas aqui Jesus está dizendo: você está me perseguindo. Então perseguir a igreja é perseguir Jesus. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo aqui narra novamente o seu encontro com Cristo ressuscitado,
lá no caminho de Damasco. Mas aqui, diante de Agripa II, o relato dele é ampliado com um detalhe mais preciso. As próprias palavras de Cristo explicando o propósito do seu chamado. Ele diz aqui: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Isso Paulo não tinha falado no seu testemunho anterior. Então este versículo, irmãos, é um dos resumos mais cristocêntricos que Paulo dá aqui sobre a natureza da salvação. Porque nós encontramos aqui a condição humana antes de Cristo, que é cegueira, trevas e sujeição ao poder de Satanás. Essa é a vida daquele que está sem Cristo. Depois ele mostra a obra transformadora de Cristo. Abertura dos olhos espirituais, transferência das trevas para a luz, libertação do domínio do mal e o resultado da salvação, que é perdão dos pecados e herança eterna entre os santificados. E tudo isso recebido somente pela fé em Jesus. Então note que a salvação, ela não é apresentada aqui como uma melhoria moral ou uma mudança de comportamento apenas. Não é só isso. Salvação é uma transferência radical de reino. Deus está tirando você das trevas para a luz, do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Por isso que é uma questão de senhorio. Antes, você era escravo do pecado, o pecado era o seu senhor. Era ele quem estava dominando a sua vida. Você pertencia ao reino de Satanás. Mas agora em Cristo, você foi liberto desse reino. Você foi trazido para um novo reino. Se é um novo reino, então existe um novo rei. E esse rei é Jesus. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, ele diz: Deus nos livrou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu amado Filho, por meio do qual temos liberdade e o perdão de nossos pecados. Entregar a vida para Jesus é uma questão de mudança de senhorio. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não é mais senhor da sua vida. Você agora é um servo de Deus. Jesus é o Senhor da sua vida. E essa é a essência do Evangelho. Porque Cristo, ele não apenas ensina um caminho melhor. Ele resgata pecadores de um domínio espiritual de escravidão e os transporta pela fé para um novo reino de luz, de perdão e de herança eterna. Cristo, irmãos, ele não só dá uma nova fé, mas ele nos chama para uma vida plena, uma vida mais abundante. E aqui nós aprendemos que esse texto nos lembra que a conversão genuína, ela não é apenas uma mudança de opinião religiosa. A conversão genuína é uma transferência real de domínio espiritual, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo. Então, se você já foi alcançado por essa graça, viva de acordo com o reino ao qual você agora pertence. Passe a refletir a luz de Cristo no seu lar, a evitar os padrões de vida que ainda pertencem às trevas. Tais como a mentira, a impureza, a amargura, o orgulho. Isso não faz mais parte da sua vida. Mas se você ainda não teve os seus olhos espirituais verdadeiramente abertos, então saiba que o mesmo Cristo que chamou Paulo, ele continua chamando pecadores hoje, oferecendo perdão e herança eterna a todo aquele que crê.
O texto nos mostra que a fé genuína, ela produz obediência e frutos de arrependimento. O verso 19, ele diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão os que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Veja que diante do rei Agripa, Paulo declara com toda firmeza: eu não fui desobediente à visão celestial. E ele descreve então o conteúdo da sua pregação. Anunciava a todos, tanto em Damasco como em Jerusalém, na Judéia e entre os gentios, que eles se arrependessem, que eles se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. E aqui, irmãos, está um princípio teológico essencial na sua ênfase bíblica. O arrependimento verdadeiro. Ele não é só um sentimento de pesar. O verdadeiro arrependimento, ele produz obras dignas. É mudança concreta, visível, prática na vida da pessoa. Porque se uma pessoa que diz ter encontrado a Cristo, mas ela continua vivendo a mesma vida que ela vivia antes, então não houve um arrependimento. Não houve uma entrega. Em Mateus, capítulo 3, João Batista, quando estava ali trazendo a sua mensagem, preparando o caminho para o Senhor, ele diz aqui para aqueles que o procuravam para serem batizados, lembre-se que João Batista, ele praticava o batismo para o arrependimento. E quando os religiosos foram até ele, o texto diz aqui, Mateus capítulo 3, eu vou ler a partir do verso 5. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Irmãos, que pastor que faz isso? A pessoa vem batizar e diz assim: seus bando de pecadores, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Se você falar isso, o povo sai correndo da igreja. Que pastor é esse? Eu vim aqui para querer receber Jesus, ele está me expulsando da igreja? Aí ele diz: raça de víboras. E aí ele diz aqui, olha só, verso 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vocês querem fugir da ira de Deus? Então comecem a viver realmente como pessoas arrependidas. Não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Não vem dizer para mim isso aqui só porque você cresceu na igreja que você é crente, não. Mostre com a sua vida. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A fé que não produz frutos de obediência não é a fé bíblica que Paulo pregava. É apenas sentimentalismo religioso e vazio. E é precisamente, irmãos, por essa pregação que Paulo fazia,
que exigia mudança real de vida, não apenas uma adesão intelectual, que os judeus o prenderam no templo e tentaram matá-lo. Paulo, no entanto, ele permanece firme, testemunhando, como diz aqui, coisas que os profetas e Moisés disseram que haviam de acontecer. Que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Irmãos, os religiosos diziam crer nas Escrituras, mas eles negavam o poder e as promessas que dela procedia. A mesma coisa foi com Jesus. Quando Jesus fala para os saduceus, que também era uma seita religiosa, Jesus diz: vocês dizem conhecer as Escrituras, pois são essas Escrituras que estão falando a respeito de mim, mas vocês não querem crer nelas. Vocês negam as Escrituras e o poder de Deus. Então não adianta dizer que crê na Bíblia se você não está disposto a vivê-la no seu dia a dia. Para você crer na Bíblia, você tem que estar disposto a viver isso aqui. Se você não está disposto a viver isso aqui, você não tem uma fé, você só tem uma religião. E essa religião, ela não se sustenta quando ela for colocada à prova. E aqui está a aplicação para nós. A obediência à visão celestial, recebida por cada um de nós através da palavra de Deus, deve se traduzir em mudanças reais e específicas. É reconciliação com alguém que nós magoamos. É o abandono de um hábito pecaminoso. É honestidade numa área da vida profissional. Então não basta sentir emoção durante o culto. Não basta você concordar teoricamente com a pregação. O verdadeiro arrependimento, ele vai exigir obras dignas. Passos concretos de mudança. Ainda que isso custe caro, como custou para Paulo. O problema de muitas pessoas, irmãos, não está na decisão que toma por Jesus. O problema de muitas pessoas está em permanecer e sustentar a decisão que elas disseram que tomaram por Jesus. Esse é o problema. Não está na decisão que elas dizem: eu aceito a Jesus. O problema não está aí. O problema está depois disso. Você vai sustentar essa decisão que você está tomando hoje? Você vai começar a viver de acordo com a palavra de Deus? A mudar os seus pensamentos, a mudar as suas palavras, a mudar as suas atitudes, a deixar de lado aquelas práticas pecaminosas? Você realmente está disposto a fazer isso? Como Jesus disse, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e me siga. E por fim, nós temos aqui o que deu o tema dessa mensagem. O perigo de ficar quase persuadido diante da verdade. Verso 24 de Atos 26 diz: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Lembre-se que Festo não tinha tanto conhecimento dos costumes e das escrituras, então ele achava que Paulo estava ficando doido. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo, com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Então Paulo está dizendo: olha,
o que eu estou dizendo diante do rei aqui é tudo verdade. E ele sabe disso. Ele tem conhecimento disso. Lembre-se que Agripa II conhecia os costumes judaicos, conhecia as escrituras. Então Paulo está dizendo, o rei sabe do que eu estou falando. Agora olha que interessante. Paulo se dirige ao rei dizendo assim: acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo, quase que você conseguiu me convencer. Por pouco eu não me converto aqui. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias, ou seja, as algemas que ele estava usando como prisioneiro. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem que podia ser solto, se não tivesse apelado para César. A reação, irmãos, ao testemunho de Paulo revela dois tipos distintos de resistência ao evangelho. Nós temos aqui Festo, governador romano, que reage com um desdém intelectual. Está louco? As muitas palavras te fazem delirar. Mas Paulo responde com firmeza: não estou delirando, ó excelentíssimo Festo. Eu estou dizendo palavras de verdade e de moderação. No entanto, nós temos Agripa que vai reagir de uma forma diferente, um pouco mais próxima, mais pessoalmente afetado pela mensagem. E Paulo então o desafia diretamente: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Eu sei que você crê. E a resposta de Agripa vai revelar um coração que quase entregou para Jesus. Por pouco me persuades a fazer-me cristão. Irmãos, Agripa estava próximo da verdade, porque ele reconhecia a autoridade das Escrituras, e ele ouviu o testemunho de Paulo, ele sentiu o peso do argumento apresentado por Paulo, mas por pouco não é o mesmo que sim. Ficar quase persuadido diante do Evangelho não é um estado neutro e seguro. É, na prática, uma decisão de não se render, ainda que acompanhada de um reconhecimento intelectual da verdade. Eu reconheço que o que você está dizendo é verdade, mas eu não quero me entregar. É interessante notar que Jesus teve um encontro com um homem religioso também, que fazia parte dos fariseus. Um homem que permaneceu anônimo durante a vida de Jesus, olhando à distância. Mas um homem que queria conhecer a verdade. Em João capítulo 3, nós temos o relato da história desse homem. Seu nome é Nicodemos. O texto diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Então ele reconhece: eu sei que você veio da parte de Deus.
Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este homem se converteu. Quando Jesus foi crucificado na cruz, ele foi um dos que providenciou o que era necessário para o enterro de Jesus. Diferente de Agripa II, Nicodemos entregou a sua vida a Cristo. Mas Agripa, ele foi quase persuadido. Porque, irmãos, mudar a mente sem entregar o coração é como construir uma casa sem um alicerce sólido. A resposta de Paulo a essa hesitação revela o coração pastoral de Paulo. Ele diz: provera a Deus, que por pouco ou por muito, não só tu, mas também todos quanto hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo diz: quem dera, rei Agripa, e não somente você, mas todo mundo que está aqui me ouvindo, recebesse essa verdade. Mesmo preso, Paulo não deseja pena e nem libertação para ele mesmo. O desejo dele era que todos aqueles que o ouviram experimentassem a mesma transformação que ele experimentou em Cristo. Paulo nem estava pedindo para ser solto. Paulo estava pedindo: o meu desejo é que vocês se convertam. Que vocês sejam como eu, mas não assim, com essas algemas. Que sejam verdadeiramente livres, libertos. Porque Paulo sabe que mesmo fisicamente preso, ele era o homem mais livre que estava naquele tribunal. E o que nós aprendemos, irmãos, com isso é que muitas pessoas hoje estão exatamente na mesma posição de Agripa II. Reconhecem intelectualmente a verdade do Evangelho. Admiram a vida de cristãos fiéis. Sentem o peso da palavra em momentos especiais. Mas nunca dão o passo definitivo de entregarem suas vidas a Jesus. Tem muita gente assim. E se esse é o seu caso, então esse texto aqui é um convite para você. Não permaneça quase persuadido. Seja convencido pela palavra. Entregue sua vida a Jesus. Porque a hesitação prolongada não é um lugar seguro. A hesitação prolongada é uma forma sutil de você resistir, que vai tender a se acomodar com o tempo. Como nós já vimos em mensagem anterior. A resistência ela só vai aumentando, ela não diminui. Para os que já são cristãos, esse texto nos chama para orarmos e testemunharmos com o mesmo coração de Paulo, desejando sinceramente que os nossos familiares, amigos, vizinhos, eles possam também alcançar a mesma fé salvadora que nos alcançou. Mesmo que isso custe o desconforto para a vida dela. Irmãos, Atos capítulo 26, nos apresenta aqui um testemunho um pouco mais completo da conversão de Paulo. De perseguidor cego e religioso a um servo obediente,
transformado pela palavra da graça de Cristo, que abre os olhos espirituais, que liberta das trevas, concede perdão, herança eterna a todo aquele que crê. Esse é Jesus. E diante desse testemunho, somos aqui confrontados com essa resposta hesitante do rei Agripa, próxima da verdade, mas nunca inteiramente rendida a ela. Então, diante, irmãos, desse texto, nós somos chamados a algumas respostas. Primeiro, examine se a sua fé é apenas religiosidade externa ou é uma verdadeira rendição de coração a Cristo. Será que a sua vida cristã é só uma fachada? Ou você realmente é um cristão, é uma cristã, é um discípulo de Jesus? Viva de acordo com o reino da luz ao qual você foi transferido pela graça. Abandone práticas que ainda pertencem às trevas. Produza obras dignas de arrependimento, mudanças reais, concretas, não apenas boas intenções. E não permaneça quase persuadido. Entregue-se a Cristo. Entregue-se hoje. Ore por aqueles que ainda estão à margem da fé. Irmãos, que esta igreja ela não seja composta de pessoas quase cristãs. Pessoas que apenas admiram o Evangelho, mas nunca se rendem a ele. De discípulos verdadeiramente transformados, que têm seus olhos espirituais abertos. Pessoas que foram transferidas das trevas para a luz e vão viver uma vida de obediência e testemunho corajoso. E vão viver a fé que professam. Então que o Senhor, irmãos, nos conceda corações inteiramente rendidos a Cristo, sem hesitação, sem meio termo. Que assim como Paulo, irmãos, sejamos instrumentos usados por Deus para conduzir outros da escuridão à luz maravilhosa do reino de Cristo. Não seja um quase persuadido. Seja totalmente convencido pela palavra de Deus. Entrega a sua vida para Ele. Vamos orar? Pai eterno, te louvamos e agradecemos ao Senhor pela vida do apóstolo Paulo, teu servo, que poderosamente foi usado por ti. Um homem que foi, ó Deus, perseguidor, que levou pessoas a prisões e até a morte. Mas que depois que entregou a sua vida, ele passou, ó Deus, a ser um fervoroso proclamador. Um dos maiores missionários que nós conhecemos na história da igreja. A sua vida é um exemplo para nós. Que sejamos como ele. Uma vida totalmente entregue a ti. Um coração rendido. Submisso à tua vontade. E se existem, ó Deus, pessoas como a Agripa, pessoas quase persuadidas, quase convertidas, que essas pessoas sejam tocadas pelo teu Espírito Santo, que elas realmente, ó Deus, possam reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas. Que elas entreguem verdadeiramente seus corações a ti, ó Deus.
e vivam uma vida em obediência à tua palavra, de temor ao Senhor, proclamando, ó Deus, esse evangelho, as boas novas da salvação, o poder de Deus para aquele que crê. E que o Senhor nos ajude a nos manter firmes, ó Deus, na nossa caminhada cristã, levando essa mensagem, essa palavra a tantas pessoas que precisam. Que o Teu Espírito Santo possa convencê-las do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Que elas tenham as suas vidas transformadas pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Só um aviso: próximo sábado nós temos o encontro das igrejas, que vai ser realizado lá na ADC da Embraer. Vai começar às 9 a chegada e às 10 horas tem o culto. Nosso pregador vai ser o pastor Abimael, presidente da editora. A nossa denominação, irmãos, está celebrando 125 anos de história. Então vai ter um local lá, um espaço, um grande salão que tem lá, separado para o culto, e depois vai ter também as barracas lá de comes e bebes. Então eu convido os irmãos, incentivo os irmãos a que vão. E se alguém precisar aí de carona, alguma coisa, nos avise. A gente pode aí ajeitar para que vocês possam estar lá conosco. Não deixe de participar, momento de vocês também poderem estar lá com outros irmãos, irmãs de outras igrejas cristãs evangélicas, e a gente poder estar junto ali em comunhão, adoração, e participando dessa celebração dos 125 anos da nossa denominação. Tá bom? Vamos nos colocar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai amado, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor e somos gratos a Ti por este culto, este tempo, ó Deus, que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos juntos, tendo total liberdade, ó Deus, de louvar o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, ó Deus, que vem de encontro ao nosso coração, falando com as nossas vidas. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, uma semana abençoada na presença do Senhor, sendo conduzidos, direcionados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai, vivendo com sabedoria, ó Deus, produzindo obras dignas de arrependimento. Levando, ó Deus, essa mensagem, ó Deus, às pessoas, ó Deus, a quem o Senhor, ó Pai, colocar em nossos caminhos, para que compartilhemos, ó Deus, da palavra do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para isso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.